Bem-vindos a esta nossa análise mais a fundo. Hoje temos aqui conosco uns excertos de um texto do Anderson Lima, Quando Deus Escolhe Reis. E vamos relacionar isso com alguns salmos bem conhecidos. O 1, o 23 e, de um jardim bem central, o Salmo 112. Sim. O material que a gente tem aqui pela frente, ele desenha uma visão teológica bem particular, né? Sobre como Deus, a humanidade, poder, riqueza, justiça, como tudo isso se interliga. É uma perspectiva, assim, bem definida que a gente vai explorar. Certo. E o nosso objetivo é, desembrulhar as ideias principais destas fontes, né? Como é que a fé, especialmente essa ideia de submissão a Deus, se conecta, segundo essa visão, com a forma de viver, de enfrentar os desafios e até, quem sabe, de prosperar. Uhum. Ok, vamos então mergulhar nisso. A premissa inicial já chama atenção, sabe? O texto argumenta que Deus não está só esperando. Ele procura, ativamente, pessoas específicas para confiar poder e riqueza. Exato. E para entender isso, o texto nos leva lá atrás, sabe? A intenção original para Adão, lá no Éden. A ideia, basicamente, era que Adão exercesse domínio sobre a criação, mas um domínio que espelhasse o caráter de Deus. Certo. E um detalhe que o texto salienta, a criação respeitava Adão, porque Adão estava bom, submetido a Deus. Existia uma ordem, né? Uma hierarquia que funcionava. Mas essa ordem inicial, pelo que o texto diz, foi quebrada. Descreve uma virada bem dramática com a queda de Adão. A relação meio que se inverte. Pois é, a criação começa a resistir ao domínio humano. E aí surge algo novo. A tentação de servir à própria criação, de correr atrás da riqueza e do poder por si mesmos, já sem aquela ligação com a fonte original, né? Essa inversão é um ponto crucial na argumentação do texto. Aquela gestão harmoniosa, sob a autoridade divina, vira uma luta. A humanidade, ao invés de administrar em nome de Deus, corre o risco, sabe, de ser dominada pelo desejo de possuir aquilo que deveria só gerir. A busca por poder e riqueza pode acabar virando um fim em si mesma. Quase uma idolatria, que é o que o texto mais pra frente vai chamar de servir a Mamon, né? Em contraste com servir a Deus. E é aí que entra uma figura-chave transformadora. O texto apresenta Cristo como alguém que propõe uma revolução na fé. Uhum. Ensina a não viver com medo do amanhã, a confiar na provisão divina. E de forma bem interessante, diz que Cristo queria que as pessoas buscassem o mesmo lugar que Adão perdera. Que lugar seria esse, afinal? Pelo que eu entendi da fonte, é um estado de consciência, talvez, onde Deus volta a ser reconhecido como a origem de tudo. Isso. E segundo o texto, essa busca divina por pessoas com essa mentalidade, ela não parou. A fonte afirma claramente, até hoje, Deus, o Senhor, procura pessoas que assim pensem e creem. E com que propósito? Qual seria? Bom, para que recebam poder, riqueza e paz. Mas não como um fim em si, entende? E sim para agirem como seus representantes, estabelecendo uma cultura que perdure. É nesse contexto que entra a citação do Salmo 112, versículo 3. Bens de riquezas há na sua casa e a sua justiça permanece para sempre. Parece ter aqui uma ligação bem direta entre a mentalidade de reconhecer Deus como fonte e a consequência. Bênçãos duradouras, materiais e espirituais. Já que você mencionou o Salmo 112, ele é mesmo central nessa análise, né? O texto cita bastante para pintar o retrato dessa pessoa bem-aventurada. Que características se destacam ali? Primeiro, o temor ao Senhor. Depois, um prazer grande nos seus mandamentos. Exato. E as consequências descritas são notáveis. A descendência será poderosa, a geração dos retos vai ser abençoada. E mais, para essas pessoas, até na escuridão nasce luz. São descritas como compassivas, misericordiosas, justas e algo bem concreto, generosas. Cita, ditoso é o homem que se compadece e empresta. E o texto do Lima pega nessas características do Salmo e tenta, dar corpo a elas. Sugere que Deus capacita essas pessoas a verem soluções onde outros só veem becos sem saída, sabe? A encontrarem paz mesmo em cenários de conflito. Elas se tornam, nas palavras da fonte, o verdadeiro sal e a verdadeira luz.
A ideia é que, quando o ambiente é de desespero, essas pessoas surgem com discernimento, com recursos, com uma direção clara, refletindo a sabedoria divina. Levanta até a questão de onde viria essa capacidade de navegar crises de um jeito tão diferente. E essa capacidade, ela parece ir bem fundo, né? O texto usa uma imagem forte, estar tão ligado ao reino do céu que a ansiedade geral da sociedade não te domina. É forte mesmo. Fala em se sentir seguro na sombra do Altíssimo, uma referência clara ao Salmo 91, a ponto de uma tempestade na vida virar quase um convite ao descanso. O próprio texto admite que isso soa quase irrealista para a gente, né? Sim, soa. Mas insiste, para Deus não era para Cristo. E lembra a imagem do Salmo 23, da mesa preparada na presença dos inimigos. É uma perspectiva que desafia bastante a nossa experiência comum de estresse e medo diante das dificuldades. Desafia mesmo. E a fonte dessa segurança toda, que o texto liga direto aos versículos 7 e 8 do Salmo 112, é um coração firme, confiando no Senhor. Ah, tá. Por isso afirma o Salmo, ele não teme más notícias. O coração está estável, sem medo, até ver a situação resolvida ou a justiça estabelecida. Não é negar os problemas, entende? Mas é ter uma âncora interna que não depende das flutuações de fora. A confiança está depositada em outro lugar. Falando em confiança e nos resultados disso, o texto também entra na questão da prosperidade e da riqueza. Mas talvez por um ângulo meio inesperado. Como assim? A ideia não é acumular para si. Pelo contrário, a prosperidade, nessa ótica, está ligada a estar pronto a se esvaziar para poder receber mais. O que significa exatamente esse esvaziar-se? Fiquei pensando nisso. Olha, pelo contexto, me parece que esvaziar-se não significa necessariamente pobreza material, sabe? Mas sim uma atitude de não apego egoísta aos recursos. É entender o seu papel em relação ao próximo, como diz o texto. Entendi. Ser um canal de socorro para outros não é visto como perda, mas como um ótimo investimento, que traz retorno interno e externo. O exemplo que a fonte usa é o do jovem rico lá do Novo Testamento. Ah, sim, lembro. Ele teria ficado aquém justamente por não entender esse princípio, né? De que dar é um pré-requisito para receber mais dentro desse sistema de valores que o texto propõe. Faz sentido. Então, nessa lógica, a justiça divina seria reproduzir o céu na terra através dessas ações? Ser esse canal de ajuda não só beneficia quem recebe, mas também, segundo o texto, credencia quem dá a receber mais recursos. Exatamente. E esses recursos adicionais teriam um propósito de glorificar ainda mais a Deus. Parece que é aqui que o texto traça aquela linha divisória fundamental, né? De um lado, servir a Deus, usando os bens para o propósito dele. Do outro, servir a Mamon, onde a própria riqueza vira o ídolo, o objetivo final. Perfeito. Essa distinção é central para todo o argumento. A forma como se lida com os recursos materiais vira um indicador de a quem ou a que você está realmente servindo. E para fechar o raciocínio, o texto faz um contraste bem forte, que lembra na hora o Salmo 1. Sim, lembra muito. São dois caminhos. De um lado, aqueles que encontram prazer na lei do Senhor, meditam nela. Do outro, os que seguem o conselho dos ímpios, andam no caminho dos pecadores ou se juntam aos escarnecedores. Uhum. E o resultado para o primeiro grupo, o Salmo descreve como uma árvore, plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, as folhas não murcham e tudo quanto fizer prosperará. E a chave para seguir esse caminho de estabilidade, fruto, para ser como essa árvore, é dita claramente no final do cirto. A disposição de se submeter a Deus e se apegar a Ele credencia o homem a viver o bem da terra. Disposição para se submeter. O texto reforça que não é sorte. É uma relação de causa e efeito, segundo essa visão. E é interessante como o argumento volta lá para a imagem do Éden, né? Verdade. Sugere que a riqueza primordial não eram os bens em si, mas a presença de Deus. E a submissão voluntária é apresentada como o caminho de volta para essa condição original, onde a relação com o Criador é a fonte de toda a verdadeira riqueza e poder. Ok, então tentando sintetizar o que a gente explorou aqui.
Olhando para esses trechos do Anderson Lima e como ele usa os salmos, surge uma ideia central bem forte, né? A submissão voluntária a Deus é apresentada como a chave. Sim, parece ser o ponto nevrálgico. Uma chave que, segundo essa perspectiva, desbloqueia não só um propósito de vida, mas também uma resiliência bem particular diante das dificuldades, e uma forma de prosperidade e justiça que se mede pelo serviço, pela generosidade, e não pela acumulação egoísta. É quase um convite a recentrar a fonte da nossa segurança e do nosso valor, né? Sem dúvida, a perspectiva delineada nas fontes é clara nesse sentido. Onde a gente coloca a nossa confiança fundamental, se é em Deus como a fonte de tudo, ou se é em Mamon, na criação, nos nossos próprios esforços desvinculados dele, isso determina o caminho que a gente trilha. Um caminho, como diz o Salmo 1, leva à dispersão, como a palha que o vento leva. O outro, segundo essas fontes, leva a ser como essa árvore, firme, frutífera, capaz de ser uma influência positiva, uma luz, uma solução, mesmo em contextos difíceis. A escolha da fonte parece determinar o resultado.